Segundo os livros de história, nos primeiros tempos do Egito, vários grupos humanos se estabeleceram em aldeias agrícolas, às margens do Nilo. Esses grupos tiveram líderes ambiciosos e inteligentes, que os unificaram. Essa unificação formou províncias denominadas nomos. Estes, por sua vez, eram governados pelos nomarcas. Posteriormente, os nomos se uniram, dando origem aos reinos do Norte e do Sul. Por volta do ano de 2850 a.C., Menes unificou os dois reinos. A partir daí, começou o período histórico denominado Antigo Império. Os historiadores dividiram a história do Egito em 4 períodos: Antigo Império, Médio Império, Novo Império e Baixo Império. Esses períodos foram antecedidos pelo período pré-dinástico. Um fato que todos desconhecem é que existiu um período muito anterior aos primeiros tempos. A história desse período teve de ficar protegida pela Escola de Mistérios OSWH, Ordem Secreta dos Wajaur. Essa escola ficava sob as areias do deserto, em uma pirâmide de ouro secreta, localizada a oeste de Crocodilópolis. Por volta do ano de 4200 a.C., e a civilização egípcia existia há um milênio, e estava em seu auge. Sua sociedade possuía uma tecnologia que ninguém nunca imaginou. Segundo os manuscritos secretos, nos primórdios dessa civilização, os próprios deuses foram faraós. Depois que esses faraós ensinaram toda a sua sabedoria aos seres humanos que habitavam nas margens do Nilo, passaram os seus cargos aos homens mais dignos de recebê-los. Naqueles tempos, quase toda a vida dos egípcios se concentrava nas proximidades do lago Meres. Naquele local, situavam-se as mais belas pirâmides, todas construídas com o ouro mais puro que havia no Egito. As pirâmides não tinham a finalidade de sarcófagos, e eram feitas para adorar os deuses. Aliás, quase toda a arquitetura daquela época havia sido construída em ouro. Somente as moradias dos servos eram feitas de quartzo, granito e basalto, extraídos da região de Assuã. A sociedade era a mais organizada e evoluída do planeta. As moedas de troca eram pedras de esmeralda, ametistas, turquesas e safiras. Qualquer ser humano tinha o direito de ser mumificado dignamente após a sua morte, independentemente de ser bom ou mau, rico ou pobre. A diferença de classe era indicada pelo local das catacumbas, e pela cor do tecido utilizado no processo de mumificação. Os faraós e os sacerdotes eram mumificados com tecidos de cor dourada, e colocados nas catacumbas situadas sob as areias próximas ao lago Meres, no deserto líbico, a oeste do Nilo. Os militares e os escribas eram mumificados com tecidos amarelos, e colocados nas catacumbas situadas sob as areias de Heracleópolis, também localizadas no deserto líbico. Os artesãos e comerciantes eram mumificados na cor cinza, e suas catacumbas situavam-se sob as areias de Ardai, no deserto arábico, a leste do Nilo. Os servos e escravos eram mumificados com tecido branco, e colocados nas catacumbas também situadas em Ardai. Essas catacumbas se localizavam a alguns quilômetros de distância, a leste dos sarcófagos dos artesãos e comerciantes. As catacumbas dos criminosos localizavam-se a milhares de quilômetros, sob as areias de Ombos. Os malfeitores eram mumificados com cores diferentes, depois que cumprissem a sua pena de morte, pelos escorpiões do deserto. As cores utilizadas nos tecidos eram de acordo com o crime cometido. Assim sendo, os incendiários, os estupradores e os agiotas eram mumificados na cor vermelha, os que cometiam o latrocínio, na cor roxa, os psicopatas, na cor azul, os charlatões, traidores do faraó, que cometiam graves traições, e os falsos profetas, na cor verde, os feiticeiros do mal, na cor preta. Os ladrões não eram condenados à morte, mas tinham suas mãos amputadas. Os deuses que tinham previsto 2 ataques dos Ixos deixaram suas previsões registradas em 2 pergaminhos de ouro, com uma criptografia que era usada naquela época. O pergaminho que alertava sobre o primeiro ataque não ficou conhecido pela história, e foi protegido pela OSWH. O outro pergaminho ficou perdido, e ninguém nunca soube de seu paradeiro.
O segundo ataque, que todos conhecem, aconteceu na época do Médio Império, quando os Hicsos venceram e dominaram o território egípcio por um século. Os egípcios foram derrotados porque os invasores utilizaram cavalos e carros de guerra, algo que era desconhecido no Egito daquele período. Os Hicsos não tiveram a mesma sorte quando fizeram o primeiro ataque no ano 3500 a.C. Naqueles tempos, devido ao alerta dos deuses, os egípcios se prepararam para a guerra mais fantástica que existiu no mundo. O Egito tinha o exército mais preparado e bem equipado do planeta. Os soldados eram bem treinados, e todas as suas armas eram feitas de ouro. O seu exército possuía o seguinte arsenal: arcos e flechas, escudos, lanças, machados, catapultas e espadas. Além das armas, os egípcios contavam com gigantescos chacais, cães e crocodilos adestrados para a guerra. O exército Hicso foi dizimado. Os sobreviventes se tornaram escravos, ao lado dos servos que haviam cometido traições leves contra o império. Os anos se passaram e o país viveu outro longo período de paz. Inconformada com toda aquela calmaria, Apopis enviou Seta ao Egito para promover o mal e a destruição. Era o ano de 3400 a.C. A corrupção e a violência passaram a dominar o povo. O caos tomou conta de toda a sociedade. Ra enviou ao planeta o único ser humano que seria digno de ser um Rudamon, Jara. O eleito do Deus Supremo nasceu filho de escravos, e, devido à sua lealdade, se tornou um soldado do faraó. Após ser condenado à morte injustamente, Jara adquiriu superpoderes e se transformou em Rudamon. O herói cumpriu bem a sua missão, e estava conseguindo colocar ordem naquele caos. Se ressuscitou terríveis múmias de criminosos, conferindo-lhes poderes sobrenaturais. Elas conseguiram destruir Rudamon. Os deuses ficaram furiosos. Ra enviou Osíris ao planeta para retirar a força vital que animava as múmias, colocando-as de volta nos sarcófagos. Depois de muito tempo, as pessoas voltaram a praticar a corrupção e a maldade, através da maléfica influência de Apopis. O povo egípcio foi punido, e tudo o que havia construído desapareceu. Toda a população perdeu a memória, exceto os homens de bom coração. Enquanto a maioria das pessoas voltava à barbárie, o Ajaur, o mais sábio dos egípcios que foram poupados, recebeu de Osíris a missão de cuidar de uma pirâmide de ouro secreta, onde deveria reunir os bons homens que restaram e fundar uma escola de mistérios. Estes homens mantiveram os conhecimentos perdidos através de rituais iniciáticos que eram feitos secretamente. Quando os hieróglifos foram inventados, e os papiros passaram a ser utilizados, a história desconhecida passou a ser registrada em manuscritos. No entanto, os manuscritos, sem os rituais, não seriam completos. Somente um autêntico membro da OSWH poderia decifrá-los.